Vou hoje falar-lhe um pouco sobre o estado da pandemia social no país. Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor. Uma parte das análises que por aí circulam sobre o sucesso da ascensão do partido Chega e de André Ventura, seu presidente, ao pódio dos resultados eleitorais que rapidamente alcançou, tem subjacente um racional teórico pseudo-marxista que nada acrescenta ao já estafado discurso bipolarizado de esquerda-direita, democratas fascistas, democratas reacionários, bons, maus e por aí adiante. Estas narrativas interpretativas que coam um mosquito, mas deixam passar os camelos à frente dos seus olhos turvos de obstinação e rigidez de princípios esqueléticos, não atualizaram a graduação das lentes para ler e interpretar a realidade do mundo atual português, porque os seus alicerces assentam em fundamentos bem distantes da realidade vivencial da maioria da população no século XXI. Os protagonistas do politicamente correto que agora se querem impor e das causas sem causa alguma pertinente, mas que sobre elas é sempre oportuno surfar e delas viver, alimentam confortavelmente as suas vidas urbanas e aburguesadas, sempre feitas à pressa, mas com múltiplos afazeres, permanentemente de bem com a vida folgada. Mas como o esforço da vida coletiva lhes não cansa o corpo nem a mente, entretêm-se, lá do alto do firmamento, a especular paradigmas de terra plana, de teorias e sistemas de pensamento sobre paraísos e utopias há muito destruídos pela razão histórica e pela realidade social concreta do mundo em que vivemos. Acresce que estes Dom Quixotes insistem em lutar obstinadamente contra moinhos de vento, não reparando eles que não há braços de inimigos, mas sim velas tocadas a vento que fazem trabalhar as mós que hão de produzir o pão para que este pequeno país possa sobreviver. Na realidade, não são as fantasias políticas e ideológicas que explicam aquilo que é o homem na sua essência da sua humanidade, e muito menos lhe dão os meios e os instrumentos para o seu sustento. Pelo contrário, são as mós do trabalho produtivo que pacientemente dão a farinha para sustento dos indivíduos e não as abstrações de ventos passageiros que não fazem girar os moinhos. Por seu lado, as grandes empresas e as concentrações de interesses capitalistas movem-se não pela ação da força dos moinhos humanos, mas pelos ganhos de curto prazo e a custos mais baixos possíveis, modernamente, sem a intervenção do labor dos homens, tudo digitalmente. Mas quando falamos de seres humanos individualmente ou em grupo, como a família, os amigos, os colegas da escola ou da faculdade, os camaradas militares, os colegas de organizações de trabalho ou outras, as coisas mudam de figura. Ou seja, o ser humano move-se essencialmente pelo espírito de sobrevivência e pelas ações de adaptação ao meio. E para isso concorrem os fatores individuais da sua biologia, do seu caráter e da sua personalidade, mas também a interação que ele tem com o meio, o que são os contextos grupais e organizacionais de que faz parte.
Neste sentido, falar de votos eleitorais ou de outros processos de semelhante cariz, associando-os exclusiva e ingenuamente a fatores económicos e a expressões como conservador, de direita, fascista ou extrema-direita, por meras associações ad hoc e descontextualizadas, é revelar ser aprendiz de feiticeiro em início de estágio. As razões que levaram a população portuguesa a dar safanões no espectro partidário não se devem a terem feito cálculos financeiros ou económicos ou a materializar uma teoria da conspiração. Deve-se, antes, a um estado emocional proveniente do sentimento de humilhação do povo português pela forma como tem sido desconsiderado e expoliado sem dó nem piedade ao longo dos anos. Certa vez, face à pergunta de um jornalista se o povo português aguentaria mais apertos financeiros, um representante de um banco português respondeu perentoriamente perante as câmaras de televisão: Ai, aguenta, aguenta. A ascensão de um dos novos partidos políticos no país, muito mais do que a emergência de uma narrativa diferente e incômoda, corresponde a um sintoma de descontentamento e de contestação pelo voto por parte de um segmento da população que vê os seus impostos esvaírem-se em despesismos absolutamente injustificáveis e descontrolados, quando, afinal, os problemas básicos e concretos das suas vidas não são de forma alguma resolvidos. Estamos a falar do excesso de impostos nas diferentes áreas da vida, das fraturas do Sistema Nacional de Saúde, dos problemas endémicos do desemprego, da inflação galopante, do custo de vida cada vez mais esmagador, dos problemas de habitação que teimam em não parar, dos salários baixos que estrangulam o desenvolvimento social e humano, das taxas de juro da habitação que asfixiam os jovens casais, da lentidão da justiça e dos problemas endémicos da governança em Portugal. Espero que o tema de hoje tenha sido um bom pretexto para refletirmos sobre nós e os outros que, em conjunto, constituímos a comunidade portuguesa. E da sua parte, já refletiu sobre a importância de subscrever este canal? Não custa nada, a não ser um clique na palavra subscrever. Até breve.